Olá galera, eu sou o professor Caio, professor de Filosofia e Sociologia deste canal, e na videoaula de hoje eu quero trazer para vocês um filósofo muito importante da filosofia moderna chamado Nicolau Maquiavel. Esse filósofo chamado Nicolau Maquiavel, nós iremos aí trazer pelo menos 3 videoaulas sobre esse autor que é muito importante na história da filosofia. Lembrando que o Nicolau Maquiavel, ele viveu em um contexto da história onde estávamos ali findando a Idade Média, findando a filosofia medieval, e estamos aqui agora com aquele que é considerado o primeiro filósofo da modernidade. Muito importante também entendermos que Nicolau Maquiavel, ele representa aí o início de uma nova forma de se conceber a filosofia. Deixa-se de lado aquele aspecto religioso, certo? Onde a Igreja Católica predominava na filosofia medieval e os autores estavam preocupados em justificar a existência de Deus e fundamentar esse ser divino. Aqui, dentro da modernidade, existe uma linha de pensamento totalmente diferente, que é uma filosofia fenomenológica, uma filosofia que nasce com o movimento renascentista. O Renascimento é muito importante para a introdução de um olhar mais cientificista dentro da filosofia. A ciência vai ganhando espaço nesse momento e a filosofia passa a ter um aspecto fenomenológico, de fenômenos e de um aspecto empírico em resultado do Renascimento. A filosofia moderna é uma filosofia que trabalha sobretudo com aspectos empiristas, ou seja, o que vale aqui é uma filosofia de experiências, de fatos, de comprovações, e não uma filosofia como havia dentro da Idade Média, que era uma filosofia voltada para a fé, dentro de um aspecto aí religioso. Então, perceba que nesse momento, a partir da introdução da modernidade com o Nicolau Maquiavel, vai nascer aqui agora uma filosofia de uma linha de pensamento diferente. É muito importante você entender que cada filósofo, ele escreve, ele desenvolve seu pensamento de acordo com o período em que ele viveu. Desta forma, com certeza, Nicolau Maquiavel vai desenvolver seu pensamento aí com base no empirismo. Vamos a ele? Então, galera, o Nicolau Maquiavel foi um filósofo italiano que nasceu em 1469 e morreu em 1527. Filósofo italiano, especificamente nascido na cidade de Florença, Maquiavel vai desenvolver uma filosofia política. Desta forma, quando nos remetemos a falarmos sobre Nicolau Maquiavel, devemos certamente falarmos sobre política. Inicia-se aqui nesse momento filósofos que estão buscando aí a reconstrução de uma Europa que estava fragmentada, sobretudo a Itália. Por quê? Porque a sede da Igreja Católica era na Itália e ainda é hoje. Mas com o final da Idade Média, esses países estavam desestruturados e a Itália estava sendo a mais afetada justamente por ser a sede da igreja. E é a intenção de Nicolau Maquiavel exatamente realizar aí uma tentativa de resgatar a organização política dentro da Itália. E isso vai acontecer em Florença, seu país, sede, seu país onde veio a nascer. Então, note que a filosofia do Nicolau Maquiavel poderia trazer qualquer tipo de assunto, mas traz uma filosofia política. Por quê? Porque era necessário haver a reestruturação dos países ali, e você deve perceber que com o fim da hegemonia da Igreja Católica, claro, a sociedade estava habituada a ter uma dinâmica, a uma forma de viver específica, e essa forma foi fragmentada aí com o Renascimento e com alguns movimentos ali que aconteceram naquele momento. Então a filosofia política de Maquiavel, ela acontece nessa intenção, na intenção de reestruturar as fragilidades que tinham ali sido geradas de acordo com os acontecimentos presentes ali voltados para o fim da Idade Média. Okay? Então, dessa forma, o Nicolau Maquiavel, ali dentro de Florença, na Itália, ele vai desenvolver uma filosofia política que nós chamamos de filosofia política positiva. Entenda, uma filosofia política positiva representa uma filosofia científica que traga para dentro da política uma estrutura específica de estudos próprios de uma construção política, deixando de lado os achismos políticos e as posições individuais
dos representantes do governo. O Maquiavel ele quer introduzir uma nova forma de pensar política a partir de experimentos, a partir de comprovações empíricas das suas teses e do seu pensamento. Desta forma, Nicolau Maquiavel ele estava dentro de um contexto italiano onde havia um governante máximo ali em Florença chamado Lourenço de Médici. Lourenço de Médici era o governante em questão dentro de Florença, na Itália. Lourenço de Médici ele tinha muita dificuldade em seu governo e Nicolau Maquiavel ele fazia parte desse governo. Ele era ali um dos principais representantes do governo, também recebia o título de segundo chanceler do Principado. É muito importante também falarmos sobre esse termo Principado. Naquele momento ali, no século XV para o século XVI, que foi quando Maquiavel esteve em vida, não havia essa questão das repúblicas, dos presidentes, né? Havia ali a monarquia governada por reis, por príncipes. Então, os estados geralmente eram chamados de principados, que fique bem claro para vocês aí, para que vocês não estranhem e não achem coisas esquisitas quando eu falo sobre principado. Esse conceito de estado que nós temos hoje, na época eram principados, pois eram governados por príncipes. Então, o Principado de Florença, ele estava passando por uma reestruturação política e Lourenço de Médici não sabia como realizar isso. E Maquiavel, como um segundo chanceler do governo, percebeu que poderia trazer ali uma forma específica de ajudar o governante. Para que isso acontecesse, o Nicolau Maquiavel, percebendo a necessidade de se construir uma nova Florença, uma nova Itália, ele passou a viajar por 8 anos por países europeus que não tinham sido tão atingidos e que estavam, de certa forma, organizados. Então, o Maquiavel ele viaja por 8 anos para aprender, ou seja, perceba experiências que ele realizava em suas viagens para aprender como se governa, para trazer para dentro do governo de Florença. Então, não é uma filosofia que o Maquiavel, olha, eu acho isso, eu penso aquilo. Não. Tudo que Maquiavel vai trazer na sua principal obra, que é a obra O Príncipe, o Maquiavel ele aprendeu através da experiência empírica ao viajar por 8 anos para outros países. Então Maquiavel viaja por 8 anos para aprender como se governa. Nesses 8 anos, Lourenço de Médici ele acaba aqui tendo mais dificuldades ainda dentro do seu governo. Algumas guerras internas aconteceram ali em Florença. O Lourenço de Médici passou aí, inclusive, a perder o seu governo, mas recuperou novamente. Tudo isso enquanto o Maquiavel estava ali viajando para aprender como se governar. Quando o Maquiavel retorna a Florença, ele encontra ali um cenário mais ainda caótico do que quando ele saiu. Então, tudo aquilo que o Maquiavel vivenciou, tudo aquilo que o Maquiavel presenciou em suas viagens, ele escrevia, ele fazia anotações. E quando ele volta, ele perde ali o cargo de segundo chanceler e ele agora tem dificuldades de acesso para esse governo. E ele, não tendo mais facilidade de acesso, ele acaba aqui escrevendo uma carta. Essa carta, ela mostra para o governante Médici como que faz para se restabelecer o seu poder e restabelecer o aspecto político de sua cidade. Mas essa carta não é aceita pelo governante de imediato, de princípio. Então essa carta ela é considerada um manual de instruções de governo. O Maquiavel ele tinha vivenciado em outros países e ele veio a escrever esse modelo de instruções e ele encaminhou. Mas, como acabei de dizer, não foi bem aceito a princípio. Então ele teve que usar algumas estratégias de chegar até o governo para fazer com que o governante Médici aceitasse essa carta. Então, quando ele consegue fazer com que o governante aceite essa carta e o governante passa a fazer aquilo que estava ali previsto na carta e com o tempo, de fato, começou-se a obter resultados sobre aquilo que Maquiavel estava escrevendo, o Maquiavel volta aí a ter um prestígio dentro do governo. E muito se discute exatamente a respeito dessa intenção de Maquiavel ter realizado esses feitos. Seria Maquiavel responsável, de fato, aí, pelo um patriotismo
defensor do seu país ou queria aí ter interesses políticos para entrar dentro do governo e ter um patamar bem maior ali no governo de Florença? Não se sabe muito ao certo sobre isso, sobre a intenção do governante Maquiavel. O que se sabe ao certo, de fato, é que suas teorias, seus escritos funcionaram e trouxeram, algum tempo depois aí para Florença, uma reestruturação política muito importante. Essa carta, posteriormente, ainda em vida, foi transformada na principal obra de Maquiavel, chamada O Príncipe. O Príncipe é a principal obra de Maquiavel, no qual tem ali um manual de instruções de governo que ele tanto aprendeu em suas viagens para reestruturar a Itália. Nas próximas aulas, a gente continua trazendo o pensamento de Maquiavel, agora sim, dentro dessa carta, dentro dessa obra O Príncipe, trazendo as principais abordagens do autor nessa obra. Um abraço para vocês, até mais.